Vamos falar de coceira no toba. Normalmente é verme ou pode ser outra coisa? Olha que assunto interessante isso aqui, Vilela. Eu acho que eu te liguei uma vez que eu tava com... Eu não sei se estava associado a nervoso, pode ser também. Pode ser. Cara, e assim, era uma coceira que não tinha. Quando eu ficava meio ansioso, assim, dava aquela coceira que você ia tomar banho e tal. É muito desconfortável, né? Vilela, sabe que a coceira anal é uma queixa extremamente comum em consultório. É? Muito mais do que tu imagina. É uma coisa É mesmo? íntima, as pessoas não falam muito pro outro, mas é algo extremamente Mas pra você, comum. eles têm vergonha de falar também ou não, né? Não, tem pessoas que vêm de outros continentes pra consultar por causa da coceira anal. Porque não para. Não para. Tomou um monte de coisa e não E para. não para. E muitas vezes tá com os cuidados que tá te faltando na parte da região anal. Nem sempre é verme, porque a gente sempre escuta. Tá com coceira é verme. E não... Vamos falar então um pouquinho sobre vermes? Olha Tá, só. vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa interessante. É outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, ó. Vilela, talvez, é uma coisa que não é falado, talvez, no mundo todo. Porque eu descobri que os médicos europeus e norte-americanos, por causa dos pacientes de lá, não prescrevem remédio para vermes. Ué? Porque lá tem menos problema? Não, porque é um absurdo. Porque é um absurdo. Como assim? É um absurdo não prescrever remédio para Ah, vermes. é um absurdo não Não prescrever. prescrever. Tá. É um desconhecimento total. Entendi. Não, essa informação nós temos, com certeza, aqui muitos colegas nos assistindo, médicos, nós temos muitos colegas no planeta intestino nos acompanhando. Vilela, olha só, olha que interessante esse dado que eu vou trazer. 1,5 bilhão de pessoas no mundo têm ascaris, que é a mesma lombriga, dentro do seu organismo. E não sabe. Não sabe e não trata. Como chama? Ascaris, Ascaris. que é o termo popular lombriga. Porque existe vários tipos de parasitas de verme, né, Vilela? Por exemplo, o ascaris, que é a lombriga, que pode chegar até 40 centímetros. Depois eu vou contar. Isso aqui, assim? 40. Aqui, ó, Isso ó, aí. Leni. Leni e Léo, imagina um negócio desse aqui dentro do seu intestino, rapaz. Oxiurus também? Oxiurus também. Eu vou contar depois, Vilela. Tênia. Tênia. Eu vou contar aqui uns casos, talvez, um pouco chocantes para Tá. algumas pessoas em relação a vermes. Tu falou da tênia. Olha que interessante. A tênia tem a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium ela pode chegar mais ou menos perto de uns 3 metros. O quê? E a saginata perto de 8 metros. E fica em todo o seu intestino lá. E eu vou te contar depois um caso em relação Mas a isso ela não que fica tá- se mexendo? Muitas vezes a pessoa não tem essa percepção, né, Vilela? Não dá, né, pra Tem essa perceber. percepção. Só que tem outros sintomas que a pessoa vai acabar tendo. Tem oxiurus, tem filária, tem ascaris, tem estrongianoides, estecorais, tem uma série de parasitas. Só que assim, ó, muitas pessoas andam cansadas, muitas pessoas andam com avitaminose, que é baixa de vitamina, muitas pessoas estão com dores abdominais e muitas vezes é por não tratar os vermes. Os vermes, Vilela, eles ficam mais no intestino delgado do que no intestino grosso, no colo. Vê se tem uma imagem pra eu entender qual é o grosso e qual é o... E, na verdade, esses vermes, eles vão, por exemplo, em relação a vitaminas, eles vão consumindo sem tu perceber que tu tá perdendo. Então, será que eu tô com verme? Ele consome magnésio, ele consome manganês, consome selênio. Teve um estudo, Vilela, que começou a relacionar, olha que loucura isso aqui, pessoas com problema de demência O e quê? parasita no intestino. Por Tava causa relacionado? do consumo de zinco, selênio, manganês e magnésio. E não tava indo o E tava- suficiente pro Só que, cérebro. só que isso aqui é maneira muito lenta. Tu não consegue perceber que está sendo consumido isso aí, Olha lá. tá? O intestino delgado é esse que está no meio, ali, ó. Entendi. É o maior. Maior, que parece um monte de minhoca enrolado É. aí, ó. 9 a 15 metros. Nossa. E o intestino grosso, que pode ter de 1,80 m, 2,30 m, tá ali. Né? E, na verdade, eu tenho muitos pacientes Vilela, que vêm comigo e eu dou um tratamento para vermes, estão com dores abdominais. Teve um caso agora de uma paciente de Brasília que chegou até Rosário do Sul e eu dei 2 fases de tratamento para ela com uma dor abdominal, uma paciente jovem de 29 anos, com uma dor abdominal há 12 anos sendo tratada. Caramba. E eu dei um tratamento para ela e ela mandou uma mensagem que não ia fazer a fase 2 do tratamento, porque ela tomou a fase 1 e depois de 12 anos a dor desapareceu. Sabe o que eu dei para ela na fase 1? Ah. Eu tratei vermes. Que é isso? Ô, Léo, que é isso, meu? Aí você tá mostrando os vermes. Ah, que nojeira, velho. É. Isso dentro de você? E as- Ai. Vilela, porque assim, ó, o que os pacientes me dizem muito pra mim? Doutor, eu sou... Olha só, eu sou higiênico. Pra que tomar remédio pra vermes? Vilela, olha só, Não tem a ver com higiene? tem a ver com higiene, mas eu vou te dizer umas outras coisas pra tu me dizer se é Tá. possível tu ter um higiene completo. Tu não vai em restaurante? Vou. Tu sabe com que tipo de água que eles lavam a tua Ah, salada? É isso que eu ia falar. Salada. né? Salada, tá? Tu sabe como é que é o armazenamento completo da tua carne?
que vende. Não. Tu não aperta a mão de pessoas durante o dia, que muitas vezes não fizeram higiene nas mãos correta depois de defecar. Exato. Você não coloca a mão em locais que você não imagina que está sujo. Não tem essa história de dizer, eu não tenho vermes. Todas as pessoas adquirem vermes. Pois a tênia tem a ver com carne crua. Tá? Não quer dizer aquela carne mal passada, porque lá no Rio Grande do Sul, tu comer carne bem passada é uma afronta para comer aquelas carnes boas lá. Mas são carnes cruas, por exemplo, carne de porco crua, que tem tudo a ver com a tênia sólium, que pode causar coisas gravíssimas, né, velho? Pode dar neurocisticercose no cérebro, que a pessoa pode até acabar ter convulsão, a pessoa pode acabar morrendo, dores de cabeça que ninguém descobre o que é. Às vezes eu tô com dor de cabeça que ninguém descobre o que é, mas aí apareceria na tomografia, apareceria. Aparece no exame. Ah, tá. Né? Pessoas, por exemplo, vermes, pode ir pro pulmão. Chama-se síndrome de Loeffler. E aí acontece o quê? A pessoa começa a ter dispneia, que é falta de ar. Cara. A pessoa começa a ter chiado. Trata para infecção respiratória. Não é. Às vezes é infestação de vermes que foi pro pulmão. Tem pessoas que têm vermes na via biliar. Eu tive isso daí, cara. Eu tava chiando e tava com dificuldade de respirar. Será que que exame que eu faço para ver isso? Agora nós vamos chegar nesse assunto. Tá. Antes de eu te dizer sobre exames, vamos falar alguns casos interessantes, Vilhar. Tá. Talvez vai ser um pouco nojento para alguns, mas vamos conversar. Vê se você acha imagem de tênia. Tênia, né? Coloca a tênia. Por exemplo. Os caras estão falando aqui, o Vilela tem tudo. O que ele fala, eu tenho, tô gabaritando aqui. Por exemplo, Vilela, tinha um casal de namorados, estavam se beijando, e durante aquele beijo mais acalorado de língua, saiu da boca da moça um ascaris, uma lombriga. Não sabia que dava pra sair por cima também. Infestação, ela pode subir no esôfago. Que nojeira. Claro, óbvio, perdeu todo o romantismo, né? Obviamente, né? Esquece. Mas... Parece o filme Alien lá. Olha só, são casos assim, parece de livro, mas elas acontecem. Outro caso aconteceu agora, um caso de vida ou morte aconteceu. Mas sai... E sai ou sai só um pedacinho? Sai um pedaço e a pessoa puxou. Ela puxou. Ai. Ninguém contou. Paciente isso é minha. tênia? Tênia. Ela parece... Tem uns gominhos, né? Gominhos. E tudo isso é o quê? É um parasita? Parasitas, protozoários, né? Animais têm também? Tem também, obviamente. Mas tem muito. Pessoas não têm animal de estimação em casa. Pet. Outra coisa, explicação. Agora também pode vir deles. Com toda certeza. Do quê? Dele lamber alguma coisa? Animal não lambe o pênis, não lambe o ânus? E aí vai a dona do cachorro e vai beijar na boca. Beijar na boca, lambe assim, você tá entendendo? Eu tenho pet também, mas logo nós vamos orientar também o que nós temos que fazer. Tá? Então assim, ó, tem que se tratar. Outro caso, que foi um caso que eu publiquei, obviamente, só apenas as imagens, um caso de uma paciente na UTI do nosso hospital lá. A paciente estava para morrer, com uma diarreia incoercível, emagrecendo, perdendo peso, com tomografia totalmente normal. E acabou chegando uma solicitação para nós fazer uma colonoscopia. E ela tá com uma infestação de vermes. Nossa. Eu coloquei esse vídeo no meu canal. É uma coisa assim de livro, Vilela. Assim, ó, era bichinho se mexendo. Eu passei um tratamento, o pessoal da UTI utilizar, tratamento, obviamente, extremamente rigoroso. E a paciente conseguiu escapar, saiu da UTI e está viva. Tá? Outro caso... Teve sequelas ou ficou bem? Na verdade, ficou bem. Ficou bem. O problema era este, era uma infestação de vermes, né? Outro dá caso... pra morrer de verme, não dá? Se for pro cérebro? Porque pode pro cérebro morrer, pode ter obstrução. Ah, não, para! Isso aí. Não, esse macarrão aí, cara, o que é isso? É isso aí. Yakisoba aí, ó. Yakisoba do mal. É. Meu Deus, olha só esses dois outros casos aqui que nós vamos contar aqui, Vilela. Curioso. O meu pai é urologista. Trabalha na clínica comigo. Meu pai tem 50 anos de formação, Dr. Clóvis Lemos, é muito conhecido na região. Seria legal também depois a gente explicar a diferença de urologista pro procto, né? Porque o pessoal confunde um pouco. E um dia ele me chamou, ele disse, vem cá, nós temos ecografia lá na clínica, e descobrimos na bexiga do paciente um ascaris, uma lombriga morta dentro da bexiga do paciente. Como que foi pra lá? O paciente acabou chegando comigo, ele fazia coito anal, sexo anal sem preservativo com a sua parceira. Aí veio dela pra ele? E ela tinha uma infestação de vermes e penetrou pela uretra. É um caso anedótico de livros que aconteceu. Super difícil, mas acontece. Aconteceu este caso
lá na nossa cidade. Nossa. E agora o caso mais curioso e mais chocante, que eu já contei isso aí para vários proctologistas, Vilela. E se não tivesse acontecido comigo, talvez eu não iria acreditar. De tão bizarro, de tão diferente. É tão diferente. E inclusive foi muito curioso que eu fui contar um dia esse caso, e sem citar nomes, obviamente. E um dos familiares dessa pessoa estava lá e disse: olha, Vamos falar que é o Lene, tá bom. é o Lene. Ele disse: aconteceu porque é minha familiar isso aí. Tá. Uma paciente foi defecar, Vilela, e notou que saiu como se fosse uma minhoca pelo ânus. Junto com as fezes. Não, só que ficou presa. O quê? A Ficou? minhoca? Não saiu tudo. Ah, tá. Aí, no desespero, ela chamou seu esposo para ajudá-la, auxiliá-la a puxar Ai. 4 metros 4 metros de... uma tênia saginata. E não quebra quando puxa? Puxou? Não. Que nem puxou a minhoca. Sei. Eles consumiam em casa carne crua. De porco? De porco e de gato. Coisa inacreditável. Apenas dava uma lavada, minimamente uma passada e consumia. Como se fosse um canibalismo. Sei. Sim. Nossa. E... perigo isso. sabe o que é 4 metros? Uma pessoa... Ela foi me contar, ela começou a puxar, teve que sair da porta do banheiro, porque é 4 metros. Poucos banheiros têm 4 metros. É. Okay? É. Ela chegou... se o marido dela for mágico, é tranquilo aquele cara que vai tirando aquelas coisas, sabe? Vai puxando aqueles fios. 4 metros. Algo assim de livro. Nossa. Que aconteceu comigo, né? E com um paciente nosso. Mas, por exemplo, eu não sei se te atrapalha a linha de raciocínio, mas, por exemplo, a carne de porco, como que a gente faz, então? A carne de porco tem que ser muito bem cozida. Cozir Bem bastante. cozida, bem. Não pode estar vermelhinha. Por exemplo, essa cisticercose que pode dar no cérebro, neurocisticercose, pode dar no fígado, Sei. pode dar no músculo, tem que estar muito bem cozida. Carne de porco é perigosíssima, por causa da tênia sólium. Não é nem a saginata, é a tênia sólium que pode causar isso aí. Mas esses casos, todos aqui, são casos, eu digo, casos anedóticos, porque são casos raríssimos, mas todos aconteceram com pacientes meus. Ou seja, são casos que acontecem. Só que aqui eu estou contando casos críticos. Só que eu estou querendo dizer para todo o teu público aqui, Vilela, que todos eles têm um potencial de estar com vermes. Sim. Então vamos lá. Vamos para... que exame fazer, Vilela? Não, primeiro, como chama? Sintomas. Sintomas. Às vezes não tem nenhum. Não? Não tem nenhum. Não tem coceira? Então, vamos lá. Coceira anal. É causa de vermes? Isso aí eu escuto, Vilela, eu acho que assim... Todo dia. umas 50 vezes por semana. É mesmo? Pode exagerar um pouco para menos. Tá? Doutor, eu tô com coceira não, estou com vermes, mas tomei o remedinho de vermes, não passou. Sabe por quê, Vilela? Porque isso aí é uma meia verdade. Tá. A coceira anal, ela é muito comum, causada pelo oxiúris, que todo mundo conhece já o oxiúrise, né? Em crianças. Para causar coceira anal em adultos é só se for uma infestação. Que, ou seja, uma grande quantidade. A grande mais comum causa de coceira anal, sabe o que é? O quê? Doença hemorroidária interna, hemorroidas internas. Tá. Elas produzem uma secreção que causa coceira. Mas não sai nada. A pessoa não nota, às vezes, nem... Tá. não tá úmida a minha calcinha, minha cueca. Não, ou quando você passa o Outra papel. coisa que é muito comum, dermatites, que são as inflamações na pele da região anal. Por vários fatores. Nós podemos daqui a pouco falar sobre a parte da roupa íntima, que eu gostaria de tocar muito contigo sobre isso aqui. Micose anal, em relação, pessoas não secam direito a relação do ânus. Então isso aí, mas assim, a maioria... Micose e coça também. Coça muito, e é muito comum, é um lugar abafado, né? Um lugar sempre abafado. Só que, na verdade, o que a pessoa tem que entender é o seguinte, não precisa estar sentindo nada para tomar remédio de vermes. Você tem que tomar remédio de vermes. A orientação, qual é a orientação correta? Para qualquer lugar do mundo, independente se o teu médico prescreveu ou não prescrever. 1 vez no ano, obrigatório para todos. Tá. 2 vezes no ano para quem lida com zona rural, estância, fazenda, chácara, ou quem tem animais de estimação em casa. 2 vezes no ano. Só que eu vou ter que dizer o seguinte, eu já mudei a conduta com os meus pacientes. Eu prescrevo já para todo mundo 2 vezes no ano. Não prescrevo mais 1 vez no ano, de ser determinado. 2 vezes no ano. E uma coisa muito curiosa agora, que vai chocar muitos colegas médicos, Vilela. Por que eu não peço o exame de fezes para os meus pacientes? Porque o exame para detectar chama-se EPF. Não é exame? Não, é o exame de fezes. Exame parasitológico de fezes. Tá. Em 3 amostras. A pessoa pega um potinho e coloca ali, coleta ali umas fezes no dia. É difícil acertar aquele potinho. Não, às vezes...
Brincando, doutor. Né? E aí coleta em 3 amostras, em dias distintos, e depois leva no laboratório para analisar. Tá? Até tem uma história bem curiosa e engraçada do meu irmão. Meu irmão é Felipe Lemos, ele é bioquímico, ele tem um laboratório lá em Rosário do Sul, chamado Lab Lemos. E ele disse que um dia pediu para o paciente que morava para a zona rural, lá tem muita zona rural, e o paciente chegou com um pote de 1 quilo de fezes para mandar analisar. Mano! E disse que 1 quilo! E disse que veio no ônibus, que era um fedor no ônibus, né? Coitado, não entendeu que era só umas amostras de fezes, né? Eu vou trazer tudo. Trouxe tudo, né? 1 quilo de fezes, vários dias coletando para poder analisar bem. Mas assim, Vilela, por que eu não peço para meus pacientes? Poder, é o coloprocto, é ele que vai pedir EPF, e muitos médicos pedem EPF, 3 amostras, vem negativo. E eu digo, mesmo que venha negativo, eu trato, sabe por quê? Pensa comigo. O intestino delgado tem 9 a 15 metros. Certo. O intestino grosso tem 1,80 m a 2,30 m. Se a pessoa não tem uma grande infestação, pode ser que na amostra que tu coletou Não apareça nada. não apareça absolutamente nada. Tá entendendo? É muito comum dar falsos negativos. Dar negativo tem. Então a orientação, eu pergunto pro meu paciente lá, tomou remédio para vermes esse ano? Não tomei. Então vou te prescrever para você utilizar. Mas tem um para todos ou um que mata todos? Era assim, ó. Eu poderia citar aqui assim, já que estou no teu programa, me perguntam muito, doutor, qual remédio de vermes o senhor gosta? Porque nós geralmente não gostamos de falar em público, Vilela, assim, medicamentos para todo mundo utilizar, tá? Mas eu posso, vamos citar aqui, por exemplo, o seguinte, eu gosto muito básico, tá? Obviamente uma marca boa, chama-se albendazol. Eu não vou falar nome de laboratório, albendazol, tá? 400 miligramas, 1 por dia durante 5 dias. Gosto demais. Tá? Nitazoxanida, 500 miligramas, 2 por dia durante 3 dias. Remédios simples, básicos. Claro que tem alguns que precisam usar prazicantel, outros precisam utilizar metronidazol, sequinidazol. Eu não gosto muito, já vou te falar isso aqui, que isso aqui é uma coisa que vai chamar a atenção de muitas pessoas. Eu não gosto muito, para desverminar completamente, a ivermectina. Porque na época do Covid, não vamos entrar nesses méritos se é bom ou ruim, muitas pessoas usaram a ivermectina, ok? Tá? Não vou entrar no mérito se eu acho bom, se eu acho ruim, mas eu quero falar para você em relação a desverminar completamente. O que é completamente para mim? Matar ovo, matar cisto, matar larva e matar giardia resistente. Eu não tenho uma boa experiência com a ivermectina para desverminar, para ser um vermífugo completamente. Ele é bom? É bom. Quebra galho. Para alguém que não está com muitos parasitas, ok. Mas eu não uso de rotina não nos meus pacientes. Tem pessoas que chegam, por exemplo, essa paciente que chegou com uma infestação, o tratamento é muito mais complexo. Né? Não é só com um simples albendazol. Mas um albendazol durante 5 dias já solucionaria o problema de muitas e muitas pessoas. Então, ó, 1 a 2 vezes no ano, tome remédio para vermes. Você está livrando-se de grandes problemas e de dores abdominais. Por exemplo, nós temos uma familiar, não vou citar aqui, porque senão ela vai ficar constrangida, que mora em outro município, que veio falar comigo, olha, estou com uma dor abdominal, fiz colonoscopia normal, tomografia normal, meus exames normais, exames de fezes normais. E eu prescrevi e disse, tia, usa esse vermífugo aqui. Ela me ligou 3 dias depois, ou melhor, mandou um WhatsApp. As minhas dores desapareceram. Nossa. Tem giardias resistentes que causam dores abdominais. Tem pessoas que têm muitos gases, tem pessoas que têm dores abdominais. Eu te expliquei que muitos não têm sintomas nenhum, mas tem pessoas sim que estão cansadas, estão com dores abdominais, estão com estufamento, e um remédio de vermes é algo que é obrigatório. Então, isso que nós estamos falando em relação a um assunto que tu não tem noção como tem relevância no mundo que nós estamos falando aqui. E é pouco falado em relação a tomar vermífugo. É obrigatório. Crianças e adultos, porque eu escuto muito, dou remédio para vermes para criança, mas não toma adultos. Adultos é obrigado tomar remédio para vermes. É rotina para todo paciente meu. Veio consultar comigo, por exemplo, por um problema de intestino preso. Eu dou remédio para vermes. Problema de gás. Eu dou remédio para vermes. É uma rotina que todos os médicos, não só o coloproctologista, deveria ter. Então é algo que nós temos que deixar marcado aqui. Se desvermine você e a sua família 1 a 2 vezes no ano.